A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Daniel Dias é conhecido como um campeão mundial. O maior medalhista de todos os tempos da natação paralímpica. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a força de Daniel não vem da busca pelas medalhas, mas sim da sua fé. A minha motivação justamente vem de Cristo. Minha mãe falou algo que quando eu falo da sabedoria que Deus deu para eles, foi isso. Você cresceu assim, foi Ele que te fez, você é uma obra-prima de Deus. E ali foi quando eu fui começando a entender, né? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, mas não somos iguais. Foi com essa fé que Daniel cresceu e superou suas limitações físicas. No dia a dia, na piscina, em todos os lugares. Tem o versículo de Filipenses 4,13 comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se de repente eu falo para você, cara, eu toco bateria, brincadeira, você não toca. Eu ando de bicicleta. O Daniel, ele vê a vida de uma maneira alegre, diferente, porque ele vê com muita espontaneidade, né? E acredita muito na força de Deus e que Deus o ajudou muito. Hoje, Daniel é muito mais do que um atleta vitorioso. Ele é um pai de família, um marido dedicado, alguém que encontrou uma carreira de sucesso com a ajuda de Deus. Eu comecei a treinar já aqui em Bragança Paulista e aí fui para a minha primeira competição em junho de 2005 e foi onde eu posso dizer que foi minha abraçada inicial. E foi ali onde eu descobri o dom que Deus tinha me dado e eu estou apenas lapidando isso até hoje. Daniel também é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi onde encontrou pessoas como ele, que vivem motivadas pela fé genuína em Cristo. Para mim, a Igreja Presbiteriana ainda prega o verdadeiro Evangelho, o que o Evangelho é de fato. Simples, puro e verdadeiro. Ter uma igreja séria, entender o que é o verdadeiro Evangelho, ter a comunhão dos irmãos. Então isso é muito bacana. Isso nos ajudou muito. E foi na Igreja Presbiteriana do Brasil que ele também encontrou sua esposa, com quem tem hoje 2 filhos. Minha esposa e eu, a gente se conheceu na igreja quando eu vim para morar em Bragança. Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa e o principal, né? Ela me ama assim como Cristo me ama, assim como eu sou. Deus abençoou muito a vida dele e eu sempre digo que Deus nos deu um presente. A gente vê o plano de Deus perfeito na nossa vida, hoje com 2 filhos. E essa foi a maior vitória de Daniel Dias. Descobrir que Deus tem um propósito para ele.
Ser um piloto profissional é entrar para um mundo intenso, marcado por riscos e tentações. É fácil ser atraído pela fama e pelos excessos. Nesse vídeo, você vai conhecer alguém que é diferente, Leandro Guedes, um piloto cristão e que leva sua fé em Cristo toda vez em que entra na pista. Ser um piloto cristão com certeza faz toda a diferença, que muitos pilotos entram com um certo medo na pista, um certo receio, e assim, eu tenho a certeza de que Deus está cuidando de mim em todo o tempo. Durante sua trajetória, ele enfrentou várias dificuldades e obstáculos, desde o começo, como piloto de kart. Eu não tinha nem condição orçamentária para isso, nem tinha também equipe que me acolhesse no momento, porque eu não conhecia ninguém. Mas Deus estava com ele e abriu caminhos. Em 2008, Leandro aceitou o convite de uma equipe para ajustar karts que outras pessoas usariam. Ele não tinha recursos para participar de um campeonato profissional junto com a equipe. Ele tinha algo mais importante: sua fé. Com o tempo, o campeonato ia se aproximando, a gente vinha que não tinha uma grande solução. Eu entrei em contato com meu pai, a gente começou a orar por essa situação. A gente só entregou a Deus. E Deus atendeu ao pedido, porque aconteceu algo que muitos chamariam de sorte, mas para Leandro foi uma bênção divina. Eu ia e acertava um kart em específico, um kart 2005 da Mini, que o Dedé chegou para mim e falou: olha, eu vou precisar alugar esse kart daqui a 2 semanas e eu preciso que você acerte ele para mim. E aí no outro final de semana eu fui, acertei mais uma vez o kart, já estava nos trinques para entregar para quem fosse alugar, e aí o Dedé chamou a gente para ter uma conversa, eu e meu pai com ele. E ele foi e falou: esse kart você não está acertando para ninguém não, esse kart você está acertando para você disputar o campeonato carioca de kart, o estadual. Desde que começou o campeonato, eu optei, de andar sempre com Cristo Salva como uma gratidão. Leandro ganhou aquele campeonato, o primeiro de muitos, e continuou professando sua fé, aonde quer que vá, porque sabia desde o início que Deus nunca o abandonaria. Quando eu estava no kart, ainda tinha por volta de uns 11, 12 anos, eu recebi uma proposta de um empresário. Ele chegou e falou: olha, eu dou o dinheiro que você quiser, eu ainda te dou um salário em cima disso, mas ele disse: eu tenho uma condição. E aí a condição dele era justamente que eu tirasse o Cristo Salva do carro. E aí eu, um garotinho de 11, 12 anos, cheguei e falei: não vou tirar de maneira nenhuma. E aí esse empresário justamente chegou e falou: você não vai chegar a lugar nenhum por conta do Jesus Saves. Isso aí você nunca vai chegar na Europa. O empresário estava errado, porque pouco tempo depois, lá estava Leandro pilotando na Europa, onde foi campeão inglês com a equipe Jesus Saves Racing Team. Sempre levando a mensagem de salvação, ele superou todos os desafios, construindo uma carreira vitoriosa em diversas modalidades. Hoje sua vida é como a de qualquer jovem. Ele tem muitos amigos e um dia a dia agitado. Além de piloto, trabalha com o pai em um escritório. E o mais importante, ele continua consagrando sua vida a Deus como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu frequento a igreja desde pequeno, meus pais sempre me levaram, eu estou na liderança da mocidade da minha igreja, e isso é fruto justamente de eu ter aprendido desde pequeno qual era o caminho certo, o que Deus tem para a nossa vida. O Leandro é um menino muito esforçado, muito dedicado, muito concentrado naquilo que faz, ele é muito focado, e lá na igreja ele se dedica demais, ele é uma bênção lá para a igreja. Quem vê seu carro passando sabe que no volante existe um piloto diferente. Um piloto que deixou sua vida ser guiada por Deus e que se tornou exemplo para os outros. Eu vejo a carreira do Leandro como uma excelente oportunidade que Deus deu para a gente de pregarmos o Evangelho num local onde é tão difícil alguém se lembrar de Deus. As pessoas procuram seu auxílio, pode orar por mim. Até quando tem acidente, as pessoas procuram, ora ali por tal pessoa que ela sofreu um acidente. Eu acho que ser cristão nesse meio automobilístico, assim, é realmente ser sal e luz onde nós temos que ser.
Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora iniciando nosso culto de adoração a Deus. E hoje nós teremos toda uma programação especial. O nosso seminarista Luiz Fernando estará trazendo a mensagem da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão trabalhando para a transmissão deste culto. Nosso irmão Vinícius Gonçalves, nosso irmão Dayer Jimenez, nossa irmã Thaís De Luca, nosso irmão seminarista Luiz Fernando e também a equipe de música. Nosso irmão Fernando Rinaldi, Patrícia Rinaldi e as filhas Thaís e Carol. Obrigado a todos vocês e também nós agradecemos a todos os nossos telespectadores. Que a graça de Deus seja abundantemente derramada sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nós vamos iniciar nosso culto e eu gostaria de orar e para isso eu convido você a fechar os seus olhos e a elevar os seus pensamentos a Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai Celeste, nós te louvamos por esse dia tão maravilhoso, te louvamos a Deus pela escola dominical, te louvamos a Deus pela palavra do Senhor que tem sido proclamada, Deus. Te agradecemos pela Igreja Presbiteriana de Catanduva, pelo nosso conselho, pela junta diaconal, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pelos solteiros, viúvos, divorciados, por todos os nossos membros. Ó Deus, também te louvamos por aqueles irmãos que ainda não são membros da igreja, mas têm tido uma alegria de participar com a gente. E nós queremos te louvar, Pai, porque nosso coração tem sido assim inundado de uma grande alegria de podermos servir ao Senhor com esses amados irmãos. Abençoe este culto, Pai. Fale ao nosso coração. Ilumina nossa mente com a Tua presença, com a Tua luz do Teu Espírito Santo. E que nós sejamos, ó Deus, movidos por Ti em uma adoração sincera, em espírito e em verdade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler na Palavra de Deus, no Salmo de número 34, versículos de 1 até o versículo de número 8. Salmo 34. Diz assim a Palavra de Deus. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Até aqui. Meus amados irmãos, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Antes dele ter sido empossado rei, ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Samuel também, que era sacerdote. E antes dele ser empossado rei, nós sabemos a história de Davi, que o rei Saul, movido por raiva, por ódio e inveja de Davi, ele desejou a morte de Davi. E o rei Saul perseguiu Davi várias vezes a fim de matá-lo. E uma dessas fugas, Davi teve que fugir para não ser morto pelo rei Saul. E numa dessas fugas, Davi ele foi para fora do território de Israel e ele foi preso pelos inimigos de Israel, os filisteus. E aí ele é levado pelos soldados dos filisteus até o rei Abimeleque. E lá, Davi se finge de louco. E aí ele consegue se livrar das mãos daquele rei. Mas antes dele se fingir de louco, nós temos todos os indícios que Davi buscou a Deus e pediu a Deus libertação, livramento, proteção, socorro. E Deus o socorreu. E uma das maneiras que Deus usou foi dar a criatividade para Davi se fingir de louco. E Davi, então, depois que ele se viu livre, ele escreve esse salmo, adorando a Deus,
e exaltando a Deus. Da mesma maneira que Davi se viu livre das mãos dos filisteus, nós também nós somos livres das mãos de Satanás, deste mundo e das garras do pecado, porque nós temos Cristo Jesus, que é o nosso Davi, que luta por nós, que venceu as nossas lutas na cruz do Calvário, e em Cristo Jesus tem nos dado a chance de termos uma vida nova. Então, com essa confiança, vamos adorar a Deus e podemos sossegar, sabendo que nosso Redentor vive e Ele é fiel e o nosso tesouro está nas mãos do Senhor. Aquele que controla tudo, aquele que controla o mar, a tempestade, aquele que controla o nosso coração, o nosso destino, Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Nós vamos então continuar agora adorando a Deus com o hino 254. Eu convido a você, juntamente com os irmãos, adorarmos a Deus cantando esse hino, 254. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me verá valer? Não tardes com mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco
Graças a Deus, amados irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor amado, Ele que controla nossas vidas e que dirige todas as coisas conforme a autoridade que Ele recebeu por vencer ali todo o mal na cruz do Calvário. Nós vamos continuar agora, amados, nosso culto, lendo na Palavra de Deus, em Salmos 34, agora os versos 11 até o 22. Salmo 34, 11 a 22. Diz assim a Palavra de Deus: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, nós temos uma grande diferença entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama a Deus, entre o piedoso e o ímpio. E a palavra de Deus diz que aquele que quer ver o bem, aquele que quer o favor de Deus, deve refrear a sua língua, deve se apartar do mal. Nós sabemos que, por muitas vezes, falhamos em refrear a língua, em nos apartar do mal. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus em pensamentos, em palavras, em atitudes, e também somos omissos. Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados irmãos, aquele que quer o favor de Deus, aquele que confia no Senhor, como diz aqui o último versículo, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor, e Ele será o seu Salvador. Nós vamos ter um momento de oração agora. E nesse momento você tem a oportunidade de colocar sua vida diante de Deus, mesmo com a sua família. Vamos fazer um momento de oração silenciosa e você pode falar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Oremos. Pai Santo, nós te pedimos perdão por causa, Pai, dos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, os pecados que cometemos contra Ti e também contra o nosso próximo. Tem misericórdia, Senhor, e nos dê a bênção, Pai, da vitória contra as tentações. Dê a bênção, ó Deus, a cada um de nós da santidade. Que nós possamos obedecer a Tua palavra, que nós possamos crescer na vida de piedade, de amor contigo, de santidade contigo. Ó Deus amado, e nos perdoa, Senhor, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas práticas pecaminosas, ó Deus. Nos liberta de cada uma delas e que nessa semana nós possamos crescer em santidade. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde da omissão, da negligência, de toda procrastinação, que nós sejamos diligentes em obedecer a Tua palavra. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde. Tire de nós a soberba, o orgulho. Tire de nós, ó Deus, toda a hipocrisia. Dá a nós, ó Deus, um coração puro,
uma mente boa, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é rico em perdoar. E nós vamos continuar adorando a Deus, agora dando graças ao Senhor. Lendo Salmo 34, verso 9 e 10, que diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós entramos nesse momento de ação de graças, reconhecendo que precisamos de Deus. Sem Deus, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Por isso nós precisamos olhar para esse texto e colocar em prática na nossa vida. Porque a Bíblia fala que bem-aventurados são os que temem ao Senhor. Bem nenhum lhes faltará. Porque Deus é o provedor, Deus é o dono de tudo. E nós precisamos temer a Deus, nós precisamos confiar no Senhor. E a nossa confiança em Deus, ela é manifesta com gratidão. Então eu convido a nós agora a agradecermos a Deus, a todos os irmãos. Nós vamos agradecer a Deus com cânticos, mas antes nós vamos fazer o nosso ato de compromisso com Deus. Nós vamos devolver os nossos dízimos. O nosso conselho tem uma meta para a igreja, uma igreja 100% fiel na devolução dos seus dízimos. E também as nossas congregações, de Pirangi, de Pindorama, é a nossa meta, como também a meta do Supremo Concílio para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja 100% fiel. E nossa fidelidade, nós demonstramos a nossa confiança, a nossa gratidão, o nosso amor para com Deus, para com a sua obra, e o nosso compromisso com a obra de Deus. Que nossa igreja cresça em fidelidade, em confiança, em gratidão e em amor. Vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu.
devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias e aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração nessa hora e com a sua família. É com muita gratidão que nós nos reunimos nessa hora para juntos cultuarmos ao nosso Deus e também meditarmos na sua palavra. Eu quero convidá-los então para o nosso texto base que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17, 18 ao 21. E nos diz a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora,
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Eu quero voltar no verso 15, e o verso 15 ele diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e então ressuscitou. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse tempo tão precioso, ainda que virtualmente, mas que o Senhor nos dá de aqui nos reunirmos ou de assistirmos e também cultuarmos ao Senhor nesta hora. Pedimos que essa palavra nos lave, nos limpe, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e pedimos, Senhor, que esta palavra que o Senhor abre para nós nessa hora venha trazer salvação para todos aqueles que a ouvirem. Transforma-nos, ó Deus, molda-nos, ó Deus, faze-nos mais parecidos com o Teu Filho, e possamos, portanto, assim, assumindo forma de servo como o Teu Filho assumiu, servir ao Senhor em todo o tempo, com todas as pessoas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, o Novo Testamento é, entre outras coisas, um registro da luta de homens e mulheres nascidos duas vezes para viver em um mundo governado por homens que nasceram uma única vez. Isso deveria indicar que não estamos sendo tão úteis quanto deveríamos ser. Quando falhamos ao instruir um novo cristão, aquele que ainda é um bebê em Cristo, sobre o que o nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos, num texto que se encontra no Evangelho de João 16:33. Jesus foi claro, ele disse: no mundo passais por aflições. O apóstolo Paulo também sabia do que estava falando quando disse aos cristãos: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há um teólogo que eu gosto bastante, A.W. Tozer, e ele é considerado o pregador do século XX, e ele possui uma frase em que ele dizia: penso que a minha filosofia é esta: tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Nós não podemos e nós não conseguiremos vislumbrar um mundo utópico sem Deus. Nós não podemos e conseguiremos um mundo melhor sem Deus. É muito importante que nós saibamos que aflições existem, que dificuldades existem, que perseguições existem, mas que o próprio Deus se utiliza delas para nos moldar, para nos forjar, para nos tornar melhores. E talvez uma pergunta que possa surgir nos nossos corações é: mas como? Como será que Deus poderia endireitar as coisas? Quais meios e por quais expedientes Deus se utilizaria para alterar o nosso cotidiano e moldar a nossa rotina a Ele? E a resposta é simples: Deus se utiliza dos nossos anseios. Deus se utiliza dos nossos relacionamentos. Como o pó e barro que somos diante de Deus, nós precisamos aprender quão difícil é a arte da olaria de Deus conosco. Dói ser moldado. Dói ser barro a ser moldado pelas mãos do oleiro. Como dói. E sobre mudanças pessoais, eu me lembro de um trecho de um poema de Rubem Alves, em que ele dizia: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi alguém anunciar um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado. Escutar é sutil.
E aí eu me recordo do que disse Alberto Caeiro, que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio na alma. Ouvir é diferente de escutar. Nós estamos acostumados a ouvir, mas nós não paramos para escutar, para prestar atenção, para digerir aquilo que é dito. E daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. E a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e mais sutil da nossa mais profunda arrogância e vaidade. No fundo, nós nos achamos melhores, mais bonitos. Os pianistas, antes de iniciarem um concerto diante do piano, eles ficam assentados em silêncio. Os pianistas abrem vazios de silêncio e expulsam ideias estranhas para que o silêncio os traga a essência que eles precisam. Nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras, é exatamente ali, no silêncio, onde nós ouvimos a voz de Deus. E não basta o silêncio de fora, meus irmãos. É preciso nós buscarmos o silêncio de dentro, a ausência de pensamentos torpes. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente então começa a ouvir as coisas que antes não ouvia. A gente começa a ouvir a voz de alguém que está acima de nós, de alguém que é superior a nós, de alguém que está assentado no seu alto e sublime trono, de alguém que com o seu cetro governa todas as coisas. E o menor dos seres criados, se ele respirar, ele respira então para a glória de Deus. Diante dessas verdades, diante deste texto de 2 Coríntios 5, diante de tudo que já temos falado, eu quero trazer algumas reflexões ao nosso coração. Em primeiro lugar, aqueles que de fato vivenciaram essa reconciliação que o texto de 2 Coríntios 5 nos diz, eles não vivem mais para si mesmos. Há uma escola muito árdua na caminhada cristã. Há uma escola extremamente difícil de cursar na nossa jornada de discipulado. É a escola de não vivermos mais para nós mesmos. A W. Tozer, ele disse que retire-se do mundo todo, retire-se para um lugar privado, ainda que esse lugar privado seja apenas o seu humilde quarto. Permaneça ali, resguarde-se dos ruídos internos, acalme o seu coração e encontre descanso na presença de Deus. Uma das mais incríveis experiências que um ser humano pode participar são as primeiras amizades da infância. A priori, geralmente acontece com os primos, né? Com os demais familiares da idade da gente. Porque são naturalmente os primeiros relacionamentos que nós aprendemos a cultivar, né? Aprender a emprestar os brinquedos, aprender a comer junto com o outro, aprender a conviver em família. Depois de um tempo surgem amizades já fora do contexto familiar, muitas vezes na escola ou na vizinhança, e vão se estendendo por toda a infância, adolescência, juventude, e então chega a vida adulta. É interessante que, a posteriori das amizades, depois vem uma fase muito interessante de namoro, noivado, casamento, e você, depois que passa por essa fase, você para de pensar a vida só para si. Você começa a pensar a vida como uma outra pessoa. Você para de tentar viver só pensando em você. E você, então, começa a vislumbrar um futuro, um presente, coisas com outra pessoa. É muito interessante a fase do casamento. Mas, depois da fase do casamento, vem uma outra fase que eu ainda não experienciei, mas, futuramente, se for vontade de Deus, sim, que é a paternidade, a maternidade
É onde o casal deixa de viver só para si e aí passam a viver em função do bebezinho. Mas, irmãos, nenhuma das fases da vida ou qualquer experiência que se possa vivenciar, nada se compara à experiência ímpar chamada conversão. O novo nascimento. Nós somos impelidos a viver para Cristo. O amor de Deus nos constrange a isso. A conversão genuína não é apenas filiar-se a uma denominação. A conversão genuína não é apenas você ter trejeitos de evangélico, de cristão, enfim. A conversão genuína, ela fala de mudança de vida. Ela fala de quem você fora outrora e de quem você é agora e de quem Deus está transformando você para que você nessa caminhada seja cada vez mais parecido com Jesus. É interessante que nós às vezes vamos vivendo um dia depois do outro, e não pensamos no peso que cada dia da nossa caminhada cristã tem para toda a nossa espiritualidade. E precisamos, então, pensar os nossos dias aqui, vivendo para Cristo e com Cristo, como um legítimo modelo de que somos forasteiros nessa terra, de que estamos numa terra estranha, de que aqui não é a nossa casa, de que a nossa casa é em outra pátria. E surge não só uma relação plena de dependência ao Pai, como também uma relação de total subserviência a Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. E nós não vivemos mais para nós mesmos. Será que nós temos de fato vivido não mais para nós? Será que nos lembramos todos os dias do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus por nós? Será que nós nos lembramos que Ele escolheu os cravos, que Ele escolheu a cruz, que Ele suportou tudo no nosso lugar e que esse sacrifício, ele não é só um grande exemplo para a humanidade, mas ele é sim um ato substitutivo, tomando toda a ira que pertencia a nós, a ira de Deus, e carregando sobre os seus próprios ombros. Será que em nossos planos pessoais Jesus tem seu espaço? Será que nas nossas ações e reações temos experienciado viver para aquele que por nós morreu e um dia ressuscitou? Amados irmãos, a nossa incapacidade de ouvir, a nossa capacidade de encontrar o silêncio, tanto de fora como de dentro, a nossa arrogância, as nossas inconstâncias, a nossa vaidade. No fundo, nós muitas vezes nos pegamos nos achando melhor do que os outros, nos achando mais capacitados, mais bonitos, mais formados. E, na verdade, isso só mostra o quanto somos vazios e o quanto estamos perdidos no barulho. Isso é fruto, senão, do nosso pecado. Em segundo lugar, aqueles que de fato foram reconciliados com Deus estão em Cristo, não estão em outro lugar, estão em Cristo e são, portanto, novas criaturas. O texto lá de 2 Coríntios 5, verso 17, ele nos aponta dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vivemos em um tempo em que todos querem ser filhos de Deus. Vivemos em um tempo em que todos querem estar protegidos debaixo da soberana mão de Deus. Vivemos em um tempo em que todos querem ser contemplados com a divina providência de Deus. Todos querem receber coisas. Todos querem ter suas necessidades supridas. Ninguém quer adoecer. Ninguém quer perder. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer chorar. Mas estes mesmos que anseiam por tudo isso, estes não querem ter um relacionamento pessoal com Deus.
não querem viver de acordo com a vontade do Pai. Não querem e não conseguem atender às suas ordenanças e os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque simplesmente estes não nasceram de novo. Eles estão mortos em suas ofensas e pecados, nos seus delitos. Um morto, ele não tem condição de escolher, de levantar, de gritar, de pedir. Um morto, ele precisa ser ressuscitado, para que então ele enxergue, para que então ele ande, para que então ele faça. A W. Tozer também diz, ora, Deus não se curva à pressa nervosa dos homens, nem adota métodos de nossa era imediatista. Essa era em que vivenciamos, além de imediatista, ela é diabólica. O homem deseja conhecer Deus, o homem deseja dominar Deus, o homem deseja saber, perscrutar quem é Deus, mas esse mesmo homem, ele não quer ter um relacionamento com Deus. Ele não quer dedicar tempo a Deus. Ele não quer entregar sua vida. Ele não quer doar-se. Ora, logo ele não quer ser nova criatura. Faz, se necessário, irmãos, descer ao jardim da oração e da renúncia pessoal, submetendo-se às Escrituras, porque somente elas são a plena palavra de Deus. Então, somente elas possuem a verdade de Deus expressa a nós. Nada, nenhuma tradição, nenhum conceito humano, nenhum pensamento de homens é superior às Escrituras sagradas. Somente a Bíblia, e tão somente a Bíblia, registra toda a essência do Evangelho, da Boa Nova, da anunciação, que para um mundo perdido, caído, em pecado, para um mundo morto que não consegue olhar, ver, levantar, falar, caminhar, há uma esperança, há um Salvador. Porém, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem açucarada. A mensagem de anunciação do Cristo, a mensagem de evangelização não é uma mensagem açucarada. Não é uma mensagem que se perde no genérico Jesus te ama. Ela é uma verdade drástica. Ela é uma palavra dura. Ela é arrependei-vos. Ela é confessai os vossos pecados. Ela é achegai-vos ao Pai, tão somente através do Filho. Essa mensagem diz, aproximai-vos de Deus em Jesus, porque somente Jesus é o Salvador do mundo. Esse é o único caminho existente, esse é o único caminho possível. Esse caminho é Cristo. Amados irmãos, muitas vezes não basta aquele silêncio de fora, é preciso buscarmos o silêncio de dentro. É preciso buscarmos essa paz que só é possível de ser encontrada em Deus. Essa ausência de pensamentos mundanos, de empecilhos humanos. E aí? Quando se faz o silêncio dentro, a gente começa então a ouvir coisas que outrora a gente não ouvia. Uma voz mansa e suave. A voz de Deus se aproximando de nós, nos atraindo a Ele. Tenha esta confiança, que se você sente inclinação a orar, a buscar a Deus, a encontrar refúgio na sua palavra, você não o fez por escolha pessoal, mas é porque o próprio Deus o está atraindo a Ele. E essa voz que só pode ser ouvida no silêncio de dentro, essa voz mansa, sublime, suave, carinhosa, que nos acalenta, essa voz vem até nós e nos impulsiona, nos dá o dínamos do Evangelho, a anunciarmos esse Evangelho, a não só com as palavras, mas com mudança de vida. Outrora, eu e você estávamos onde? Outrora, você e eu, num passado não muito distante, estávamos onde? Distantes de Deus, atolados em pecado,
cometendo toda sorte de práticas que não agradavam ao Senhor, que desonravam ao Senhor. Mas agora estamos aqui, assentados à mesa do Pai. Estamos aqui e não somos chamados de amigos, somos chamados de filhos. Porque um dia, esse silêncio de dentro nos permitiu ouvir a voz que vinha do céu. Amados, nós precisamos buscar, conseguir parar. Talvez essa pandemia fez muito isso com a gente. Talvez nós estamos vendo tudo parado à nossa volta, mas nós mesmos continuamos nos mexendo de uma forma que não é mais necessária. Precisamos parar, precisamos buscar ouvir. Precisamos então despertarmos como novas criaturas e ouvirmos a voz de Deus ressoando mais alto do que a vontade dos nossos pecados. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio como novas criaturas que somos. E em terceiro e último lugar, aqueles que de fato foram reconciliados com Deus. Receberam por meio de Cristo também o ministério da reconciliação. A W. Tozer disse que nossas palavras, tanto escritas como faladas, elas precisam concentrar-se totalmente em Deus. O que você produz, o que você expressa para outros, o que você compartilha através do que você fala e do que você escreve. É Deus, é a mais pura presença de Deus, é o mais puro reflexo de que Deus habita em você, de que o Espírito Santo atua em você, age através de você. Queridos, o que sentimos quando alguém nos chama de amigos? É bom termos amigos, é bom recebermos um feedback, alguém dizendo, você é meu amigo, eu gosto de você. Em contrapartida, qual sentimento vem ao nosso coração quando somos taxados de inimigos? Um sentimento amargo, ruim, um asco. É ruim ser chamado de inimigo por alguém. Agora, imagine ser chamado de inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz sobre aqueles que ainda não nasceram de novo, sobre aqueles que ainda não experienciaram o novo nascimento em Jesus. É como a Bíblia chama aqueles que ainda não foram transformados, moldados pelo oleiro das nossas almas. Imagine então que ao nos tornarmos novas criaturas, nós deixamos de ser inimigos de Deus, detentores da ira santa, merecedores do inferno terrível e eterno, e nos tornamos então filhos, criaturas amadas, filhos, e temos então a consciência plena e que nos traz paz de que nós não estamos mais em inimizade com Deus. Através do seu sangue, o único e legítimo Filho de Deus nos reconciliou com o Pai. E esse ministério da reconciliação, o que Ele fez entre nós e o Pai, Ele nos deu para fazermos entre nós uns com os outros. E mais do que isso, esse dom, esse ministério, ele não é chamado simplesmente para nos orgulharmos dele, mas ele é chamado, nós somos chamados para que de forma prática nós o utilizemos. Nós façamos reconciliações, nós promovamos reconciliações e nós tratemos então os nossos relacionamentos. Queridos, você que me ouve através desse vídeo, por onde nós temos andado, aonde chegamos, com quem nós temos amizade, com quem nós conversamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, nos nossos trabalhos, familiares, na rua que a gente mora, como nós somos vistos por eles? Será que somos reconciliadores? Será que temos exercido esse ministério e recebemos de Cristo, a exemplo do que Ele fez por nós com o Pai? Será que nós temos feito com as pessoas, com Jesus? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos embaixadores em nome de Cristo.
A nossa pátria não é aqui. Nós precisamos voltar todos os dias um pouquinho ao primeiro amor. Nós precisamos voltar cada vez mais à pureza bíblica. Nós precisamos voltar cada vez mais para o que Deus exige, pede e quer de nós, para a comunhão legítima. Nós não devemos ter comunhão com as trevas. Nós não devemos gastar mais tempo com aquilo que não edifica. Nós devemos buscar cada vez mais exercer o ministério da reconciliação. É muito interessante que uma pessoa recém-convertida, se nós a observarmos, e muitos chamam de o primeiro amor, nós vamos observar atos autênticos, nós vamos observar sede e fome por Deus e pela Escritura. Nós vamos observar que esse tal abandonou padrões, valores, objetivos e métodos mundanos, indiferentes a Deus, e agora vive só para Deus e para agradá-lo e vivenciar a sua vontade. Talvez um dia você foi assim. Talvez um dia você sentia a presença do Espírito de Deus. Talvez um dia você sentia vontade de orar, de estar entre os irmãos, de vivenciar a comunhão, de estudar e aprender mais da Escritura Sagrada, de ler a Bíblia e de ser alcançado pelas verdades maravilhosas da Escritura. E talvez, depois de se deter muito em roda de escarnecedores, depois de se assentar entre pecadores, hoje você não tem mais esse desejo, essa vontade, essa fome e essa sede. E talvez você não saiba voltar ao primeiro amor. É simples. Arrependa-se dos seus pecados. Renuncie aos seus pecados. Renuncie o seu orgulho. Renuncie às vozes e ao barulho que está agora acontecendo dentro da sua alma. E no silêncio de dentro, você vai encontrar a doce e suave voz de Deus te convidando a vir para Ele. Haverá lágrimas, mas também haverá paz. Haverá turbulência, mas você buscará e encontrará a legítima e contínua alegria de pertencer à família de Deus. Que estas descobertas sejam reais na sua vida. Que essas descobertas não sejam apenas um vislumbre antigo, mas que sejam a sua realidade. E as coisas antigas, como diz o texto de 2 Coríntios, elas hão de passar, e eis que as novas se farão realidade na sua, na minha e na nossa vida. Amém? Pai, ensina-nos a vivenciar essas verdades. Pai, que nós não nos apoiemos em nós mesmos. Senhor, não nos permita insistir em lembrar e reviver coisas antigas, mas que nós possamos com confiança nos aproximarmos do Senhor e mantermos firme a nossa vocação em Deus. Pai, nos ajuda a vivenciarmos experiências novas com o Senhor. Nos ajuda a nutrirmos um relacionamento vivo e autêntico com Jesus. Que Jesus não seja só um ser histórico, que Jesus não seja só um estranho, que outros falam sobre ele, mas nós não o conhecemos. Nos ajuda a buscarmos, nos ajuda a aprendermos a buscá-lo, Senhor. Nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor. Todos os dias, um dia de cada vez, em novidade e em experiência com o Senhor. É isso que nós oramos, por essas verdades que nós clamamos, e que este texto que hoje foi aberto aqui e leu os nossos corações, possa então se tornar parte da nossa prática diária de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que nos acompanhou aqui no nosso culto, na Igreja Presbiteriana de Catanduva, muito obrigado, que Deus te alcance todos os dias, alcance a sua família. Então agora, após essa oração final, eu quero então chamar aqui o nosso pastor para nos dar a bênção apostólica. Deus continue abençoando a todos vocês. Louvamos a Deus pela vida do nosso seminarista Luiz Fernando, pela sua esposa Thaís Massunaga. Louvamos a Deus por essa mensagem tão edificante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Que você viva essa novidade de vida
e que você cresça nesse caminhar com Cristo, que você possa desenvolver esta vida nova com Deus, por uma vida na presença de Deus, na palavra de Deus, cheia mesmo do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos encerrar nosso culto, lembrando das nossas atividades da semana, programação online. Nós estamos com as atividades suspensas ainda nos nossos templos, tanto aqui da sede quanto das congregações, mas convidamos você para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos então orar e receber a bênção apostólica. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto de adoração a Ti. Obrigado pelo privilégio, Deus, de poder estar na Tua presença e de poder ouvir a Tua voz. Obrigado pelos irmãos que trabalharam pela transmissão deste culto. Obrigado pela mensagem, ó Deus, pela vida do seminarista Luiz Fernando, sua esposa Thaís. Obrigado, Senhor amado, por cada casa, cada família, cada pessoa, Pai, que esteve conosco, que a bênção do Senhor seja derramada de uma forma abundante sobre cada vida e sobre cada lar. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo reine sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, irmã, abençoe sua família, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.